proibido discordar das autoridades que a gente tem, do nosso presidente, dos nossos governadores? Vou responder isso à luz da palavra de Deus, da Bíblia. Fica até o final desse vídeo. Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor em São Paulo, de uma igreja presbiteriana, e eu queria conversar sobre críticas e falar, às vezes, contra o nosso presidente ou alguma outra autoridade. Sempre que acontece isso, alguém escreve nos comentários que é pecado ou que não deveria estar fazendo isso por Romanos 13. E é exatamente isso que eu quero conversar. É interessante que a maioria das vezes, quando a gente criticava o PT, toda aquela corrupção, ninguém escrevia, eu não lembro, e olha que eu critico faz bastante tempo, eu não lembro das pessoas escreverem nos comentários Romanos 13. Mas como essas pessoas não são o nosso padrão, mas sim a palavra de Deus, a gente não tem que fazer a mesma coisa, a gente tem que entender o que a palavra de Deus fala. Eu queria começar lendo Romanos 13, que é o grande texto de Paulo, e é uma carta linda que Paulo está escrevendo para os romanos, para os cristãos que estão no Império, e ele escreve o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Olha que interessante. Se você olha só esse texto, esses 3 versículos do começo de Romanos 13, você pensa, não, eu tenho que me calar, eu tenho que aceitar qualquer autoridade, eu tenho que ficar quieto como igreja, só orar pelo nosso governante, aceitar quieto e nunca falar nada contra, porque foi Deus que está usando esse governante ou para nos ajudar ou para nos castigar. Bom, não é bem assim. Primeiro que tem 2 regras, faz 17 anos que eu dou aula em seminários sobre hermenêutica, interpretação bíblica. Eu dou aula para pastores, missionários, para seminaristas, e existem 2 regras que a gente tem que pensar antes de interpretar um texto. A primeira regra é que a gente não pode fazer teologia com textos isolados. Nós acreditamos que toda a escritura é inspirada por Deus e ela serve para nos doutrinar. Por isso, sempre que você achar um texto que é polêmico, que é difícil, interprete com todos os outros textos que a Bíblia traz, porque a Bíblia toda é inspirada e ela não vai se contradizer. A segunda coisa que eu quero colocar como base no nosso bate-papo aqui é que nós não podemos usar o texto sem entender o contexto que o texto foi inserido. Então tem aquele velho ditado: texto sem contexto é pretexto. E é pretexto de quem usa nos comentários ou quem fala assim solto, sem ter falado o contexto, geralmente é um pretexto para esconder algum pecado, algum político de estimação, alguma ideologia que já virou idolatria e não quer ser questionado. Todas as heresias da história da igreja vieram de citar textos sem o contexto, sem entender a intenção do autor. Nós acreditamos que a intenção do autor inspirada é super importante. Então, esse texto de Romanos, Paulo está sobre a opressão de Roma, todos os cristãos estão, e você tem que continuar lendo o contexto de Romanos 13, você não pode ficar só nesse versículo. Então eu vou usar o próprio Romanos 13 para reinterpretar só esses 3 versículos. Então, o que o versículo está dizendo é que toda autoridade foi instituída por Deus. Então, ele está dizendo assim, Deus não é pego de surpresa. Qualquer autoridade que estiver, Deus sabe, está sob a soberania de Deus. Alguns Deus colocou lá, outros Deus deixou chegar lá, mas todos estão no controle de Deus. Então, isso é a verdade do texto. Agora, existem 2 coisas por trás desse texto que se a gente continuar lendo, a gente vai ver. Primeiro, que a igreja estava os cristãos novos convertidos, eles estavam quase beirando a anarquia. E não só uma anarquia ao governo, mas uma anarquia também com orgias e bebidas. Se você vai lá ler mais para frente, por que Paulo começa a falar, gente, a gente tem que agir à luz durante o dia, à luz do dia, e não, de certa forma, com rebeldia, com orgias
e com promiscuidade e bebedeiras. O que ele está dizendo? Não use todas as coisas ruins do governo de Roma para querer achar que tudo é ruim, que tudo está errado. Não, só as pessoas más têm que temer um governo. Então ele está querendo dizer o seguinte, gente, calma. Roma e César estão fazendo muita coisa errada, antibíblica e tem que ser combatida. Isso não quer dizer que Deus perdeu o controle e que a gente tem que fazer anarquia. Até porque Paulo sabe que isso custaria a vida de muitas pessoas. Isso a gente vê no versículo 5. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade da punição, mas também por questão de consciência. O versículo 7 vai trazer o segundo motivo pelo qual Paulo escreve os 3 primeiros versículos. Ele fala o seguinte: dei a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Olha que interessante. Paulo agora está dizendo para ponderar, cada um recebe, cada liderança instituída por Deus vai receber o que deve ser recebido. E ele estava vendo que o pessoal cristão não estava querendo pagar imposto para Roma, porque era muito abusivo. Ele falou, pague os seus impostos sempre e dê, para alguns você vai dar honra, mas para outros você vai dar temor. E para outros você vai dar apenas um tributo, vai homenagear um tributo. Então ele está dizendo que cada líder você vai continuar sendo um bom cidadão, mas cada um vai merecer um tipo de coisa. O versículo chave para entender Romanos 13, eu diria que é o versículo 11, quando Paulo fala o seguinte: façam isso, tudo que ele já falou, compreendendo o tempo em que vivemos. Ele está dizendo assim, não faça isso acriticamente. Então essa é a primeira parte, vamos entender Romanos 13. Romanos 13 está dizendo que nenhum líder fugiu do controle de Deus, que as regras básicas de uma sociedade têm que ser respeitadas, que nós como cristãos devemos pagar tributos independente se o governo é César ou se o governo é o rei de Israel, tanto faz, nós devemos fazer, mas não devemos olhar acriticamente. Para uns nós vamos dar honra, para outros tributos, para outros só o nosso temor de Deus e clamar para que a autoridade caia. É isso que devemos fazer. Agora eu quero, à luz de todos os outros textos bíblicos, explicar por que está errado quem afirma, não só está errado, está em pecado quem fica citando Romanos 13 quando a gente critica a nossa autoridade. Primeiro, quero mostrar que João Batista, o homem de Deus, o que preparou o caminho para o Senhor, ele chama o rei Herodes. Ele não está chamando César, presta atenção. Ele chama o rei de Israel, Herodes. Ele fala que o rei Herodes está em pecado e que por isso o juízo de Deus iria sobre ele porque ele casou de forma errada. Casou de forma errada, não é que ele estava governando de forma errada. E por isso custa a cabeça dele por essa profecia que ele tem que fazer contra o rei de Israel e não contra César. Isso é bem importante. O segundo texto claro no Novo Testamento são quando os apóstolos, no capítulo 5 de Atos, recebem uma ordem clara do Sinédrio. Quem é Sinédrio? Sinédrio era 70 fariseus e saduceus, homens santos do templo que regia Israel. Eles eram homens, não só liderança instituída por Deus, mas liderança pastoral também, além de judiciária. E por que os apóstolos desobedecem? O texto fala que eles desobedecem o Sinédrio, porque eles não iam contra a consciência. Então, Atos está mostrando que existe uma coisa maior do que as nossas autoridades, mesmo sendo os pastores, ou mesmo sendo o Sinédrio. Existe a consciência que a gente tem no Espírito Santo que nos salvou. Presta atenção nisso. Toda vez que alguém entra para a igreja que eu faço parte ou vai ser batizado, a gente tem uma palavra que fala assim, que vocês vão ser submissos à autoridade, que são os pastores e presbíteros, enquanto eles estiverem sob a autoridade bíblica. Então toda submissão ela é vinculada à Bíblia e não à autoridade em si mesmo. O Antigo Testamento está todo cheio de profetas que falaram contra a sua autoridade. Autoridades que foram estipuladas por Deus, seja ela reis de Israel ou nações vizinhas, mas que também os profetas não se calaram porque sabiam que iam estar em pecado ao se calar. Então
Então a gente vai ver o profeta Ezequiel profetizando contra, Daniel, Natã, Moisés, Isaías, Eliseu, todos eles têm textos fartos falando contra a autoridade e criticando severamente. O texto de Apocalipse 13, se você lembrar sempre de Romanos 13, lembra de Apocalipse 13. Eu queria ler o versículo 5 e 7, mas você pode ler o contexto todo, porque não, de novo, você não pode fazer teologia sem o contexto do texto. Ele está falando da besta que vai se levantar. Não é só um anticristo, são vários anticristos. Quando você lê as cartas de João e Apocalipse, você vai ver que são várias pessoas que vão contra os princípios cristãos. E ele fala o seguinte: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses, por um certo tempo. Tudo no Apocalipse é figurado. Então isso aqui está dizendo que ele vai ter autoridade à besta. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Isso quer dizer que os anticristos, pessoas que são anticristas, vão derrotar os santos da igreja. Lhe foi dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Está dizendo que nos fins dos tempos os anticristos vão nos governar. E é exatamente isso que a gente tem que ficar atento. Se a gente estiver no fim do tempo, a gente tem que saber que tem que ser muito crítico às autoridades. Se a gente se calar, a gente vai estar em pecado. É interessante que até Jesus chama o rei de Israel, de novo, não é César, o rei de Israel, de raposa. Os fariseus falavam: Jesus, você vai ter que sair daqui porque Herodes quer te matar e está mandando. É quase como dizendo assim, é uma autoridade. E Jesus falava: avisa aquela raposa que eu não vou sair daqui. Isso está lá em Lucas 13, 32. Jesus chama a autoridade dele de raposa. Olha só, é como a gente está chamando o nosso presidente ou a nossa presidenta, como diria antes, de avisa aquela pessoa, aquela víbora ou aquele insano, aquele jumento. É isso, exatamente isso. Jesus está dando um apelido pejorativo ao rei de Israel. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem aqui 3 lições que a gente precisa tirar e assim eu encerro esse vídeo. Primeira lição: quem usa Romanos 13 para defender um político está usando indevidamente a palavra de Deus, portanto, quebrando o segundo mandamento de usar o nome de Deus em vão. Então, se toda vez que alguém usa Romanos 13 de forma acrítica, sem levar em consideração o que a gente acabou de conversar, ele está em pecado. É diferente, ele está querendo acusar alguém que está de pecado, mas quem está em pecado é usar o texto sem contexto, usar o nome de Deus em vão sem ele ter autorizado. Segundo, toda crítica, pastor ou político, então esse vídeo, o seu pastor e os políticos do Brasil devem ser ouvidos à luz da Bíblia, sem porém. Não tem aquele porém, mas assim, nós vamos apoiar ele porque ele falou muita besteira, mas pelo menos ele é uma opção menos pior. Não. A gente pode até, como cidadão, votar no menos pior, mas nunca a igreja deve estar do lado e defender alguém que é menos pior. A gente tem que defender o Cristo, o que é certo, o que é santo. E por último, e aí mais severo, e eu peço misericórdia a Deus pelo que eu vou falar, a igreja e os pastores que apoiarem um político que defende aborto, vou citar algumas coisas aqui, ensino de libertinagem, torturadores, discurso de ódio, defensor de bandidos, pode ser bandidos de estimação, ou dos filhos, ou alguns ali que estão no próprio poder, que está defendendo, escondendo e guardando seus ministros para não serem denunciados. Propagadores de fake news, ou querem se perpetuar no poder. Todos os pastores e líderes que defendem políticos desse jeito vão ser cobrados e castigados por Deus. Ou seja, nos últimos anos, desde pastores que defenderam o PT ou pastores que ficam defendendo o Bolsonaro, devem ser questionados e você deve olhar com desconfiança, porque muito provavelmente pastores que defendem o PT ou pastores que ficam defendendo o Bolsonaro são falsos profetas.
são pessoas que não temem a Deus, porque não tem como defender. Porque coisas aqui, como eu falei, os dois fizeram ou de um jeito ou de outro. A igreja não tem que estar do lado do Estado. A igreja é profética. Ela o tempo todo critica, e ela deve criticar até mesmo quando subir um homem de Deus. Nós devemos ser críticos, assim como Natan fez com Davi. Nós devemos estar observando e sempre criticar e não abraçar acriticamente. Deus abençoe e que a gente possa realmente sempre olhar os nossos políticos sem estimação, à luz da palavra de Deus, e criticá-los severamente quando eles forem contra o princípio da palavra de Deus.